Mais um vídeo no canal Vene Casagrande. Bom dia! É isso mesmo, bom dia. Estou gravando o vídeo nesse momento, quarta-feira pela manhã, 6h36 da manhã. Pois é, o Venezinho aqui acorda cedo. Já fiz meu exercício dentro de casa, já acordei meu corpo, tô animadão porque hoje tem seleção brasileira em campo, Brasil e Escócia, e a gente vai falar sobre o provável time da seleção brasileira com uma novidade, tá? E não tô falando do Neymar, tô falando uma novidade no time titular. Eu particularmente não esperava, e eu vou querer saber de vocês se vocês esperavam, se vocês concordam com o Carlo Ancelotti. Tem também crise no Vasco da Gama, pois é, Pedrinho, presidente Pedrinho afastado. Teve gente até brincando nos bastidores do Flamengo, desse jeito nem vamos precisar gastar dinheiro com advogado para entrar na justiça por conta da venda. Enfim, tem também proposta para Everton Araújo, pois é, proposta de clube europeu. E aí, lembrando que o Flamengo já tem uma proposta em mãos do Emerson Royal, e a gente vai trazer atualizações envolvendo esse assunto. Mas antes, galera, quero dizer o seguinte: dia de seleção brasileira, dia de vários jogos bons demais, e como tem acontecido durante essa Copa, a KTO tá cheia de promoção, vários odões ou odão, muita coisa lá. Olha, e cada odão dado. Por exemplo, ontem, gol do Cristiano Ronaldo a qualquer momento, o cara foi lá e fez 2, o cara é gênio, é o primeiro jogador a fazer gol em 6 Copas do Mundo, ele é gênio. E teve gente dizendo que estava na hora de se aposentar, pois é. Mas enfim, lá na KTO você vai encontrar tudo que você precisa para continuar fazendo a sua fezinha, tá bom? O link tá aí na descrição do vídeo. Tem também a tarjazinha aí para vocês verem. Enfim, vamos falar aqui de seleção brasileira. Também não deixe de se inscrever no canal, ativa a notificação, solta o dedo no like, compartilha o vídeo. Vamos ajudar o canal Vene Casagrande, ó, crescer cada vez mais, tá bom? Vamos lá, porque qualquer ajuda é super bem-vinda. Se quiser hypar o vídeo também, isso é importante, valeu? E ajuda demais. Se quiser dar aquela moralzinha financeira, o Pix está aí na descrição também. Seleção brasileira, novidade no provável time titular, galera. É o seguinte, pois é, Carlo Ancelotti esboçou o time titular ontem. Isso é uma apuração minha. Eu esperava Luiz Henrique no ataque, na vaga do lesionado Rafinha. Mas quem treinou foi o Ryan, gente. Claro, na primeira rodada da Copa, vocês vão se recordar que muita gente achava que seria um time porque o Carlo Ancelotti havia treinado. E aí, como a gente gosta de dizer no futebol, teve gente caindo no treino da madruga. Brincando, né? Por exemplo, Alexandre na ocasião. Mas enfim, quem treinou no ataque na vaga do lesionado Rafinha foi o Ryan. E aí o provável time tem Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel Magalhães, Douglas Santos, Casemiro, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá, Ryan, Matheus Cunha e Vini Júnior. Minha opinião, tá? Lembrando que tem jogadores pendurados, ou seja, se levar amarelo é desfalque na próxima fase, tá bom? Que pode ser Japão ou Holanda, 2 jogos extremamente difíceis. Os 2 que são titulares que estão pendurados, Casemiro e Douglas Santos, e o Ibañez também, mas o Ibañez é reserva. Vou ser muito sincero, o Douglas Santos eu pouparia. Por quê? O Douglas Santos, pelo menos na minha concepção, está no top 3 de melhores jogadores da seleção durante a Copa. Eu boto aí, sei lá, Vini Júnior, Douglas Santos, Bruno Guimarães. Os 3 estão jogando muito bem. Eu pouparia o Douglas Santos, pensando na próxima fase. Mas como assim poupar? A seleção corre risco de ficar em segundo, seria terrível, no ponto de vista logístico e tal. Gente, olha só, se o Alexandre não tem condições de jogar contra a Escócia, por que ele foi convocado? Então, eu pouparia o Douglas Santos. O Casemiro, eu não pouparia. E, pessoalmente falando, até torço para ele levar esse cartão amarelo para sair de vez do time titular da seleção brasileira, porque eu, particularmente, não suporto mais as atuações do Casemiro, tá? E o Ibañez é reserva, para mim é diferente. E outro que eu pouparia, mas não por cartão amarelo, Gabriel Magalhães. Desgaste físico, pouparia. Imagina você perder o Gabriel Magalhães para o restante da Copa. Estamos falando do melhor zagueiro da seleção brasileira e, para muitos, o melhor do futebol atualmente. Então, eu particularmente faria isso. E vocês, o que vocês fariam? Falando rapidamente de Vasco aqui,
Pedrinho e outros 2 integrantes, olha isso, gente, Pedrinho, então presidente do Vasco, e outros 2 integrantes do Conselho da SAF do Vasco foram afastados de seus cargos no quadro societário do futebol vascaíno. Em uma decisão da 4ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, a juíza Caroline Fonseca atendeu ao pedido formulado pela 777 Carioca e teve como fundamento constatações feitas pelo Conselho Fiscal da SAF. Com isso, Pedrinho perde seu poder sobre a SAF do Vasco. Além do presidente do clube, os conselheiros Cristiano Stockler e Felipe Elias também foram afastados do Conselho de Administração da SAF. Quem está no comando, por enquanto, é Samantha Longo. Crise do Vasco! E aí, quando saiu essa notícia na noite de ontem, quase 11 horas da noite, enfim, teve uma pessoa do Flamengo que até brincou, opa, desse jeito a gente economiza dinheiro com advogado para não precisar entrar na justiça. Lembrando que o BAP recentemente disse que iria entrar na justiça caso o Vasco fosse vendido de fato para a família lá da Crefisa, enfim, por entender que tem conflito de interesses. Enfim, galera, então tá aí a informação e vamos falar agora de Flamengo. É o seguinte, inclusive acabei de ter uma resposta. Com todo respeito a quem noticiou sobre isso, que Everton Araújo teria recebido proposta do Milan, de 15 milhões de euros, que dá quase 90 milhões de reais fixos. Acabei de procurar um dirigente do Flamengo e me respondeu. Perguntei, isso aqui procede também? Por que eu também? Porque eu já havia perguntado sobre o Emerson Royal e o Emerson Royal confirmado a proposta. Já atualizo sobre isso. Já no caso do Everton Araújo ter recebido proposta do Milan, não procede. A pessoa acabou de responder que Vini é falso. Pode dizer que é falso. Então, não tem proposta para o Everton Araújo, pelo menos para o Flamengo. Se os empresários receberam, acho muito difícil, tá? Acho muito difícil os empresários terem recebido proposta e não terem enviado ao Flamengo. Acho muito difícil. Pelo contrário, isso teria sido enviado na hora. Então, o Flamengo nega que tenha proposta por Everton Araújo, proposta do Milan de 15 milhões de euros. Sobre Emerson Royal, o Flamengo está balançado, gente. A qualquer momento, o Flamengo pode fechar a venda de Emerson Royal a Aston Villa, da Inglaterra. A proposta gira aí em torno, já expliquei para vocês, 55 milhões de reais, embora o Flamengo tenha investido um valor maior do que esse para contratar o Emerson Royal, mas o tempo passou, ele não performou dentro de campo aquilo que se imaginava. O Flamengo também precisa fazer receita com venda de jogadores, então, teoricamente, seria juntar o útil ao agradável, mas o Flamengo ainda não bateu o martelo. Está pensando, está balançado. Vene, tem chance? Eu arriscaria dizer, pelo que eu ouvi lá no Flamengo, que as chances são boas de Emerson Royal ser vendido. Eu já falei aqui o porquê eu aceitaria essa proposta, já expliquei no meu último vídeo, então não vejo nenhum motivo. Enfim, queria a opinião de vocês sobre isso. Outra coisa, galera, só porque eu estava esquecendo, Everton Araújo, o Flamengo não é dono de 100% de Everton Araújo, tá? O Flamengo é dono de 70% e o Volta Redonda tem 30% desse atleta. Show? Tamo junto, até o próximo vídeo. Agora vamos para a correria, fazer compras no mercado, comprar peixe, enfim, fazer as coisas de casa. É o Emerson Royal e a gente vai trazer os detalhes dessa proposta do Aston Villa ao Flamengo para tirar Emerson Royal do Flamengo. Eu vou dar a minha opinião em relação a essa possível venda, se eu sou a favor ou não. Vou trazer aqui meus argumentos e eu vou querer saber de vocês, obviamente, depois de a gente destrinchar aqui os detalhes dessa proposta do time inglês ao Flamengo para ter Emerson Royal, e eu vou querer saber de vocês se vocês são a favor ou não dessa venda. Olha, Cristiano Ronaldo calando a boca de muita gente. Eu falei, não duvide do homem. Eu não lembro do Cristiano Ronaldo fazendo 2 jogos horríveis seguidos. Ele fez na estreia da Copa pela seleção portuguesa um jogo patético, não só ele, como os outros jogadores de Portugal também. E hoje ele fez valer o que todo mundo já imaginava. E fez história novamente. Bota mais um recorde aí na conta do pai, na conta do homem, CR7, porque o cara, olha, ele é imparável, tá bom? Isso tudo e muito mais no vídeo de agora, mas antes gostaria de pedir para você se inscrever no canal, solta o dedo no like, ativa o sino, a notificação, hypa o vídeo. Se quiser ajudar de maneira financeira, tem o Pix na descrição.
Então, galera, dá a moral aí, tá bom? Porque a gente está nativo aí durante a Copa do Mundo, muita coisa acontecendo e a gente trazendo todas as informações para vocês. Vamos lá, galera. Olha, eu vou começar falando do Cristiano Ronaldo. O jogo acabou de acabar, Portugal venceu por 5-0 o Uzbequistão, jogando bem. Cristiano Ronaldo fazendo 2 gols, sendo muito ativo na partida, comandando a vitória da seleção portuguesa. E podemos dizer que está tudo voltando ao normal na Copa do Mundo, né? Depois da Espanha estrear 0-0 Cabo Verde, jogando mal, seleção portuguesa estrear jogando mal, aí a Espanha vai lá, goleia, agora Portugal vai lá e goleia, daqui a pouco a Inglaterra entra em campo, Mbappé comendo a bola, Messi comendo a bola, só falta a seleção brasileira comer a bola também nessa quarta-feira. Quem sabe, Neymar? Eu não tenho nenhuma esperança em Neymar. Inclusive, eu não tenho a menor expectativa. Não tenho mesmo em cima do Neymar. Pelo que eu acompanhei do Neymar com a camisa do Santos antes da Copa do Mundo, pelo que eu venho acompanhando na Copa do Mundo, eu tenho assistido a muitos jogos. Estou fissurado nos jogos da Copa do Mundo. O nível de intensidade aqui nas alturas. O Neymar, ele vem de ausência dos gramados 40 dias que ele não disputa uma partida e já estava em baixa fisicamente falando, e ele vem de uma lesão grave na panturrilha de grau 2. Gente, a equação não bate, de verdade. Estamos falando de uma competição de altíssimo nível, numa intensidade nas alturas, um jogador que está na fase final de carreira, embora tenha apenas 34 anos, que não joga há 40 dias e vem de uma lesão grave. E ele já fazia jogos muito abaixo. A equação para mim não bate. Se você acredita em Neymar resolvendo a vida da seleção brasileira, das duas uma, ou você é muito apaixonado pelo Neymar, muito fã do Neymar e quer acreditar em algo sobrenatural, ou você não vem acompanhando os jogos, tanto do Neymar com a camisa do Santos antes da Copa e os jogos da Copa do Mundo. Porque se você acompanha, não tem como você criar tanta expectativa. Dito isso, já falei lá no SBT hoje e vou repetir. Para a vaga do Rafinha, eu escolheria o Luiz Henrique. E não por eu achar o Luiz Henrique mais jogador que o Ryan, é por característica. O Luiz Henrique, no 1 contra 1, ele é muito melhor que o Ryan. De habilidade, enfim, a gente sabe que a Escócia vai vir numa linha muito defensiva, uma linha de 5 fechadinha. E o ideal, nesses momentos, é ter um jogador com características iguais a do Luiz Henrique. O Ryan deixaria para o segundo tempo, juntamente com o Endrick. E o Neymar, velho, cara, o Neymar eu botaria se tivesse ganhando de 3-0, 4-0, só para ganhar uma certa minutagem. Eu não penso no Neymar para resolver jogo, longe disso. E eu nem sei onde ele se encaixaria. De falso 9. Realmente, seria um falso 9, porque ele não faz as funções que um 9 hoje faz na seleção brasileira. Um falso 10. Seria um falso 10 mesmo, porque ele não faz basicamente o que o Paquetá e o que o Matheus Cunha conseguem fazer ali no meio de campo da seleção brasileira. De ponta, gente, o Neymar não tem intensidade para jogar de ponta mais. Enfim, eu não quero acreditar, não quero criar falsas expectativas em cima do Neymar. Já Cristiano Ronaldo fez 2, deu declaração, se tornou o único jogador a fazer gol em 6 Copas, é isso mesmo, o único jogador a fazer gol em 6 Copas. E só para vocês terem noção, ele está na sua 6ª Copa do Mundo e a seleção portuguesa está na sua 9ª Copa do Mundo. Vocês têm noção do que é o Cristiano Ronaldo em Portugal? Ele é o melhor jogador europeu da história do futebol, sem sombra de dúvidas. Eu não tenho dúvida disso. E depois do jogo ele falou, eu estou de volta, eu estou de volta. Disseram que eu deveria me aposentar, mas eu estou aqui. Quem trabalha duro, Deus ajuda. Foi uma semana difícil, começou como se eu estivesse aposentado no futebol, mas eu acredito no trabalho mais do que acredito no futebol. Foi difícil, tenho que admitir, mas nós voltamos. Pois é, eu já botei no meu bolão Portugal campeã. Tem um pouco de torcida? Tem. E também pelo critério. Eu, óbvio, torço para a seleção brasileira, mas eu não acredito na seleção brasileira tendo potencial para ser campeã. Tá, galera? Vamos falar agora de Flamengo, porque a informação é importante. O Aston Villa apresentou uma proposta oficial ao Flamengo para ter Emerson Royal, tá? A informação foi publicada primeiro pela ESPN e eu confirmei. E a proposta chega a 54 milhões de reais, galera. Dá um pouco mais de 9 milhões de euros ali, tá? Lembrando que o Flamengo, para ter Emerson Royal, pagou ao Milan
deixa eu ver o valor aqui que eu anotei, quase 80 milhões de reais. Na ocasião, a cotação bateu quase 80 milhões de reais, inclusive o Flamengo mostrou isso em seus documentos oficiais, balanço financeiro, enfim. E o Emerson Royal, ele já fez 40 jogos com a camisa do Flamengo. Hoje ele é reserva, tá? Reserva considerado importante. Inclusive o Flamengo ainda não respondeu sobre a proposta, se vai vender ou não. Só o fato de estar pensando, tem chance, né? Porque a gente sabe, se fosse algo que o Flamengo não quisesse fazer de jeito nenhum, já teria recusado, tal como fez em outras situações e outras ocasiões envolvendo outros jogadores considerados mais importantes. Exemplo, Léo Pereira, enfim, outros jogadores. E aí o Flamengo avalia se vende ou não o Emerson Royal. Eu vou ser muito sincero, o contrato dele vai até 2028. Eu não vejo o Emerson Royal se valorizando com a camisa do Flamengo para receber propostas melhores que essas. Eu acho que o Flamengo deveria admitir que não foi uma contratação certeira, porque ele chegou para ser titular, isso precisa ser dito, ele não veio para ser reserva do Varela, não. Ele veio para ser titular, ele veio para a vaga do Wesley, o Wesley era titular, então ele perdeu a vaga para o Varela porque ele não performou bem com a camisa do Flamengo. Eu acho que o ideal seria o Flamengo vender, recupera parte do dinheiro investido para ter Emerson Royal, busca um outro lateral direito, enquanto isso o Daniel Salles, que é de lateral direito sub-20, baita jogador que se destaca com a camisa sub-20 do Flamengo, já jogou pelo profissional, pode ser o reserva imediato do Varela. Inclusive foi nessa situação, num contexto muito parecido, que o Wesley surgiu. Na ocasião foi o Sampaoli que deu muita minutagem ao Wesley, comprou a briga com a torcida, inclusive que a torcida era contra, não gostava do Wesley e o Sampaoli. Talvez tenha sido o único acerto do Sampaoli, o único, como que eu vou dizer, legado do Sampaoli foi o Wesley, sem sombra de dúvidas, porque o trabalho do Sampaoli no Flamengo foi fraco. Então, eu já dei minha opinião, eu venderia, repito, proposta de 54 milhões de reais, parcelado, não seria tudo à vista, tá? Pelo que me relataram, em 3 parcelas. Então, eu venderia e buscaria um outro jogador para a posição. Se é para ser reserva do Varela, tem jogadores mais baratos, inclusive no mercado, para o Flamengo preencher essa lacuna, caso vendesse o Emerson Royal. E agora eu quero saber de vocês. Repito, o contrato dele vai até 2028. Daqui a um ano, o Flamengo vai ter que decidir se renova o contrato dele ou não, porque já bate naquela possibilidade de ele assinar e sair de graça. Gente, vende. Eu sou a favor da venda. E vocês? Vocês são a favor da venda ou não? Quero saber a opinião de vocês. Podem opinar também sobre o substituto do Rafinha, igual eu comentei no meu vídeo. Podem ficar à vontade. Quero a opinião de vocês. Estou adorando a interatividade de vocês aí durante esse período de Copa do Mundo sem Flamengo.